E daí, meus queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 11. Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre os tipos de gráficos. Tá? Na aula passada, a gente estava falando sobre os dados estatísticos, não é isso? Para a pesquisa, leitura e interpretação, tá? De dados estatísticos. Nós falamos um pouquinho sobre população, tá? O que é a população, que é o todo. A amostra é um pedaço da população que está sendo trabalhada, pesquisada, interpretada em determinadas situações, né, da pesquisa que está sendo feita, realizada. Vimos que tem as variáveis que podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas quando nós falamos em quantidade, qualitativas quando nós falamos em atributos, características, né, de algumas situações. Então a gente comentou a respeito aí dessas situações, tá? Vimos também que todos os dados estatísticos, eles são tabelados, são colocados em tabelas formadas por linhas e colunas, e dessas linhas e colunas são transformadas em gráficos, tá? Na aula passada a gente falou sobre o gráfico de coluna e o gráfico de barras. Coluna, então, posição vertical, barras, posição horizontal. Tá certo? E aí a gente falou dos elementos que um gráfico possui. O gráfico, ele tem que ter título, não é isso? Tem que ter as variáveis fixas e as variáveis não fixas, não é isso? Que vai ser trabalhado a altura das colunas ou o tamanho das barras, né? Conforme a situação, ok? Aí nós vimos também que um gráfico, ele tem uma fonte. Da onde são retirados os dados que for criado aquele gráfico, tá certo? Então sempre tem a fonte que fica no rodapé, certo? Ou na parte inferior do gráfico, na parte de baixo do gráfico vem a fonte, da onde foram retirados aqueles dados para que fossem criados aqueles gráficos, tá bom? Então nós não podemos esquecer sempre de analisar. Um gráfico tem que ter seus dados fixos e os seus dados não fixos. Tá? Que são a parte que sempre vai variar, tá? Ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Nós vamos falar sobre quantidades ou sobre qualidades, tá bom? E vai ser trabalhado com uma amostra, não é isso? Com uma parte da população, mas que representa todos os segmentos daquela população, tá certo? Nós já falamos sobre isso então. Hoje então nós vamos para o gráfico de setores, gráficos de linha e os pictogramas, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses gráficos aqui, tá? Gráfico de setores, conhecido também por nós como gráfico de pizza, não é isso? Então aquele gráfico redondo, tá certo? O gráfico de pizza, ou gráfico de setores, né, como nós chamamos, ele tem uma aparência, ele tem uma aparência, tá? Que determina uma visualização melhor de certos assuntos, tá? Então, nós podemos, né, perceber que ele pode ser divididos em vários pedaços de tamanhos diferentes e nós podemos perceber o quê? Que cada pedaço, né, representa uma grande parte ou uma pequena parte. Tá? Então, o gráfico de setores, que está na página 19 da apostila de vocês, ele vai trabalhar esse contexto, tá bom? Ele vai trabalhar esse contexto. Então, ele mostra para vocês, né, na página 19, o gráfico sobre as rodovias duplicadas pavimentadas no Brasil. Tá? Então, este gráfico, ele mostra para nós que o Sudeste é a parte que possui a maior parte pavimentada, certo? Duplicada do Brasil. Então, a região Sudeste, olha o Norte, que pequenininho. Só pelas cores, entendeu? E pela marcação, nós podemos determinar e ver, né, qual é a região que é mais estruturada em relação à parte pavimentada duplicada das rodovias, tá certo? Então vamos lá.
Vamos acompanhar a apostila aí, a contextualização, e eu vou explicando nesse contexto para a gente poder entender. Esse tipo de gráfico proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. O exemplo mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2016 sobre a quantidade de rodovias brasileiras duplicadas e pavimentadas. Pavimentadas são asfaltadas, tá? Então, nós temos o gráfico de setores aí, né? Mostra para nós que o Nordeste, em azul, tem 1.204 quilômetros de rodovias pavimentadas duplicadas. O Centro-Oeste tem 1.059 quilômetros em amarelo. O Norte tem 194 quilômetros em laranja. O Sudeste tem 2.272 quilômetros em verde, e o Sul tem 1.492 quilômetros num verde diferente aí, tá certo? Então, nós temos as 5 regiões, certo? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, determinando a quantidade. Só que essa quantidade ela está em quilômetros, tá? Na maioria das vezes, os gráficos de setores, eles vêm escrito em porcentagem, tá? Gráfico de setor é trabalhado em porcentagem. Então, nós vamos responder as perguntas aí e depois nós vamos trabalhar com essa transformação para que vocês aprendam a fazer essa transformação em porcentagem. A letra A pergunta assim: quantos quilômetros de rodovias duplicadas pavimentadas havia no Brasil em 2016? Então, eu tenho que fazer a soma, certo? Das 5 regiões. Então, tem que somar lá 1.204 mais 1.059 quilômetros no Centro-Oeste, mais 194 na região Norte, mais 2.272 no Sudeste, mais 1.492 na região Sul, tá? 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Então, somando tudo isso aqui, nós vamos ter 4, 4, 8, com 9, 17, 19, 20, 21, vai 2. 5, 6, 7, 14, 23, 23, 32, vai 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, são 6.221 quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentadas até 2016, tá certo? Então, nós determinamos a quantidade de rodovias que estava pedindo na letra A. Na letra B, ele pergunta: qual é a fonte dessa pesquisa? Olha lá. Então, é uma das informações que eu já falei no começo dessa aula. Uma coisa importante que fica onde? Na parte inferior do gráfico, ou no rodapé que nós falamos, não é isso? Olha lá, Confederação Nacional dos Transportes e Ranking Global da Competitividade do Fórum Econômico Mundial, tá certo? Então, muito grande para escrever, então vamos só escrever lá, Confederação Nacional dos Transportes, tá? Confederação Nacional dos Transportes. Então é da onde veio a nossa fonte de dados para que fosse criado este gráfico, certo? Aí ele pergunta na letra C: a variável dessa quantidade, a variável dessa pesquisa é quantitativa ou qualitativa? Nós estamos trabalhando com o quê? Com quantidades de quilômetros ou com qualidade? Rodovias boas, péssimas, ruins, ótimas, excelentes, isso é atributo, certo? Nós estamos falando disso? Não, nós estamos falando de quantidade. Então quer dizer que são variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas, ok? Porque nós estamos falando em quantidade. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Nós precisamos, vou apagar aqui depois eu escrevo de novo, trabalhar
com a distribuição desses valores em porcentagem. Então eu tenho aqui, essa aqui é a região Nordeste, vou escrever aqui, ó, Nordeste. Essa aqui é a região Centro-Oeste. Essa aqui é a região Norte. Região Sudeste. E a região Sul. Certo? Essas são as regiões que nós mencionamos a respeito da quantidade de quilômetros de rodovias pavimentadas, duplicadas nessas regiões. Então, este gráfico ele trouxe em quantidade, mas a maioria dos gráficos de setores, as informações vêm em porcentagem, tá certo? Então, preste atenção, nós usamos a regra de 3 para determinar a porcentagem correspondente para cada região. Então, quando eu quero transformar, certo, essas quantidades em porcentagem, tá certo? Eu utilizo a regra de 3. Então, nós sabemos que a quantidade total, ela vai equivaler sempre a 100%, porque eu vou transformar em porcentagem. Então, a soma da quantidade de rodovias duplicadas pavimentadas, 6.221 quilômetros, é 100%. Aí eu começo a trabalhar com a parte de cada região. Então eu vou ter, né, a região Nordeste. Então vou colocar aqui, tá? Nordeste. Então o Nordeste eu tenho 6.221 quilômetros, ele equivale a 100%, tá certo? 1.204 quilômetros é igual a X%, tá certo? Então nós começamos a trabalhar com a regra de 3 aqui, ficando como aqui, ó, 6.221x, que é igual a 120.400, certo? Aí nós vamos passar ele dividindo. X é igual a 120.400 dividido por 6.221, tá certo? Este resultado, então, vai ser em porcentagem. Vamos fazer? Dividido por 6.221, só para lembrar como faz a conta aí. Então eu tenho, olha lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1.204 é menor, então pega uma a mais, tá certo? 12 por 6 vai dar 2. Vamos lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12. Passou? Então quer dizer que tem que ser 1, não é isso? Uma vez só. 6.221. Vou retirar. Então, eu empresto, fica valendo 3. 1 para 10, 9. 2 para 3, 1. Não dá, empresta, fica valendo 1. 2 para 10, 8. 6 para 1 não dá, empresta, fica valendo 11, que vai dar 5.819. Abaixa ao zero. Certo? Então, eu tenho 58 por 6. 58 por 6 agora vai dar quanto? Na tabuada do 6, 58 é 9 vezes 6, 54. Será que 9 é muito? Vamos tentar? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 2, 18, com 19 vai 1. 9 vezes 6, 54, com 55. Deu. Subtraindo, 9 para chegar em 10, 1. 8 para 8, 0. 9 para 11, 2. 5 para 7, 2 e 0. Certo? Agora, não tenho mais nada para baixar. Coloco a vírgula e acrescento 0. Tá certo? Então quer dizer que aqui já deu para mim 19, alguma coisa por cento. Tá certo? 19% do Nordeste, tá certo? 19% do total de pavimentos, não é isso? De rodovias duplicadas, equivale à região Nordeste. Tá bom? Então vamos continuar. Só uma casinha depois da vírgula, tá? Então aqui, pus a vírgula e acrescentei o 0, que agora vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Subtraindo, 3 para 10, 7. 6 para 10, 4. 6 para 9, 3. 8 para
11, 3 e 0. Então, deu 3.347, eu tenho a vírgula, acrescentaria o zero novamente. Mas aqui eu já posso ter que é aproximadamente 19,3%. Tá certo? Então, na região Nordeste, 19,3%. E assim eu faria o Centro-Oeste, o Norte, o Sudeste e o Sul. Tá bom? Então, isso é uma questão que vocês têm que saber, tá certo? Porque na maioria dos exercícios de gráfico de setores, ele traz a representação em porcentagem e ele vai perguntar qual a quantidade, tá certo? Então vocês vão ter que saber qual é a porcentagem, certo? Trabalhar da quantidade para a porcentagem, da porcentagem para a quantidade. E isso nós usamos então a regra de 3, tá certo? Regra de 3 simples resolve bastante aí a nossa situação, tá? Para o gráfico de setores, tá bom? Então vamos lá. Na página 20 nós temos o gráfico de linhas, também chamado de gráfico de setores. Tá? Desculpa. Gráfico de linhas, também chamado de segmentos. Deixa eu escrever de novo aqui. Por que ele é chamado de segmento? Porque normalmente, quando nós trabalhamos com a linha, certo? A linha ela tem um ponto de início e um ponto de fim, ok? Depois ela vai estabilizar, ela vai descer, tá bom? Ela vai subir só um pouco, ela vai permanecer. Então são chamados de segmentos, tem um ponto de início e um ponto de fim. Início e fim, início e fim, início e fim. Tudo que tem início e fim são chamados de segmentos de reta, tá certo? Então, o gráfico de linha, que ele é trabalhado nessa situação, nós vamos entender ele, algumas vezes vai aparecer com uma palavrinha segmento, tá certo? E a gente tem que relacionar com o gráfico de linha, tá? Quando nós temos o gráfico de linha? Quando nós trabalhamos com representações de qualidade, tá certo? Parece a quantidade também? Parece na variável quantitativa também, mas ela é bastante usada na parte de variáveis qualitativas. Então, quando a gente vê na televisão, nos jornais lá, a respeito de pesquisas eleitorais, a respeito de qualidade do governo, entendeu? Aonde quantas pessoas, quantos por cento acham que o governo está bom, quantos por cento que o governo acha que está ruim, ele não vai subindo o gráfico? Então, em tal data, certo? Tantos por cento achavam que o governo era bom. Depois, em tal data, subiu para tantos por cento, tá certo? Depois desceu e depois manteve, tá certo? Então, são informações que são trabalhadas com o gráfico de linha, tá certo? Essas informações, então, a gente vê constantemente no ramo da política, tá certo? Olha lá esse exemplo que veio para vocês na apostila na página 20. Esse gráfico mostra o comportamento de uma variável, no caso a seguir, o valor do dólar em reais no decorrer de um intervalo de tempo. Dessa forma, podemos analisar rapidamente as tendências de aumento ou redução da variável envolvida. Então, o aumento, né, e a diminuição do dólar. Título: valor do dólar em reais, tá certo? Aí ele trouxe para nós, em azul, ele trouxe aqui um gráfico duplo, certo? De informações. Então, nós temos duas linhas sendo comparadas. Em azul é o dólar comercial, em laranja o dólar turismo, tá certo? Então, olha lá, na letra A, sobre o que trata esse gráfico? Qual que é o título do gráfico? Vamos lá? Valor do dólar em reais, não é isso? Então, vocês vão escrever lá, o valor do dólar em reais. Pronto? Na letra B, no período considerado no gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? Então ele pergunta,
no período considerado no gráfico. Qual que é o período? O período aqui está de 7 dias. Está aqui embaixo, olha. Vocês podem olhar aqui, que está aqui, ó, certo? Então eu tenho 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, tá certo? De período de variação do dólar. Tá certo? De variação do dólar. Então, ele começou lá em 3,08083, certo? E aí ele foi subindo, não é isso? No dólar comercial. No dólar turismo, ele manteve no primeiro, né? Do dia 20 para o dia 21, depois ele subiu um pouquinho, subiu mais um pouco, depois ele caiu um pouquinho, olha, ele teve uma diminuição. Tá vendo? Então, nós vamos observando o comportamento da linha, se sobe, se desce, se mantém, se fica na linha reta, tá? Interpretação do gráfico isso, tá? Mas vamos para a letra B. No período considerado no gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? Vamos lá? Então, o que nós temos que ver? Temos que saber o aumento. Tá? O aumento foi de quanto? Tá? O aumento foi de quanto? Então eu tenho que saber, ó, o dólar comercial começou em 3,083 e terminou em 3,133, tá certo? O dólar turismo começou em 3,223 e terminou em 3,273. Foi igual ao aumento do dólar turismo? O que eu tenho que fazer? Uma operação de subtração. Então, olha lá, o comercial. O comercial, no dia 28/3, terminou em 3,133. Mas ele iniciou no dia 20/3 com 3,083. Então, se eu fizer essa subtração, 3 menos 3 dá 0, não dá, empresta, fica valendo 0. 8 para chegar em 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5, 0 para 0, 0. Então, olha só, deu 0,05, porque esse 0 não tem valor, não é isso? 0,05. Do turismo, nós temos 3,273 menos o inicial, que foi de 3,223. Subtraindo, quer dizer que os resultados são os mesmos, não é isso? Então ele pergunta, no período considerado no gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? A resposta é sim. Tá? Coloquem a continha lá de subtração do maior menos o menor e complementam com a palavrinha sim. Tá? Letra C. E os percentuais de aumento foram iguais? Olha lá. Percentuais de aumento. Todos subiram no mesmo percentual? Tá? Subiram no mesmo percentual? Isso a gente pode observar no decorrer da linha, tá? Por exemplo, olha lá, do dólar turismo, do laranjadinho lá, do dia 20 para o dia 21, manteve o mesmo, tá certo? Do dia 20 para o dia 21 do comercial, manteve o mesmo? Não, diminuiu. Então, ó, o percentual já não é o mesmo, tá certo? Já não está sendo mantido mesmo, tá? Então, se transformar isso aqui para uma porcentagem, então ele não teve um aumento percentual igual, certo? No decorrer dos dias. Então a resposta da letra C é não, pois os valores iniciais são diferentes, tá certo? Então a resposta da C é não, pois os valores iniciais são diferentes, tá? Agora a gente vai para o pictograma. Pictograma é um gráfico representado por figuras, certo? Por figuras. Então, nós podemos representar várias situações, não é isso? Através de figuras. Por exemplo,
um pet shop que vai fazer um levantamento de quantos banhos na semana foram dados em cachorros, ok? Então, eles vão fazer lá na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Eles vão falar para nós assim, na segunda-feira foram dados banhos em 10 cachorros, tá certo? Então, ele vai ter o gráfico que ele pode representar através dos eixos, não é isso? Do plano cartesiano, que nós já conversamos, tá? E aqui ele vai ter, né, a segunda-feira, ele vai ter a terça, ele vai ter a quarta, ele vai ter a quinta-feira e ele vai ter a sexta-feira, tá? Então, nesses dias da semana, ele quer fazer um levantamento de quantos cachorros tomaram banho. Então, ele vai fazer uma legenda. Nessa legenda, ele vai colocar lá a carinha do cachorro, certo? Então, ele pode colocar a carinha de cachorro. Certo? Ficou lindo meu cachorro. Cada carinha de cachorro equivale, vamos supor, a 10 cachorros, tá? Então aí na segunda-feira ele vai mostrar para nós assim, ele vai colocar assim, ó, uma carinha, duas carinhas, três carinhas. Se cada carinha equivale a 10 cachorros, quantos cachorros tomaram banho na segunda-feira? 30. Se aqui na terça-feira ele colocar uma só, são 10. Na quarta-feira ele vai colocar 4 carinhas. Tá certo? Então significa que 40 cachorros tomaram banho. Tá certo? Então o gráfico de pictogramas ele é representado por figuras e tem que ter uma interpretação para essas figuras. Tá certo? Tem que ter uma interpretação. Olha só o exemplo que veio para vocês na apostila. Os pictogramas se utilizam de figuras, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável da pesquisa. Pode ser também uma questão de qualidade ou de quantidade, tá? Como exemplo, temos o caso de um fabricante de rações que divulgou a quantidade média diária de sua ração, que deve ser dada a um cão de acordo com o seu porte físico. Então, olha lá, ele relacionou para nós o seguinte: porte pequeno, porte médio, porte grande, certo? Então, cada pratinho de ração corresponde a 50 gramas, tá certo? Então, olha lá, no pequeno, quantos gramas de ração tem que ser consumidos diariamente? 50 mais 50, 100, com 100, 200 gramas. Então, um cachorro de porte pequeno consome, em média, 200 gramas de ração, tá certo? Então, ele representou por figuras, por potes de ração, e ele colocou uma legenda, não é isso? Que representa a quantidade de ração que o cachorro deve comer, tá certo? Agora, observe lá no grande. No grande, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potes inteiros e metade do outro. Então, quer dizer que são 9 vezes 50, não é isso? E depois metade. Metade de 50 é 25. Então, 9 vezes 50 vai dar quanto? 450 mais 25. Resulta em 475 gramas de ração por dia, tá certo? Então, é a interpretação. Representou a figura pela metade? É a metade, tá certo? E a gente tem que ter essa interpretação no gráfico de figuras, que é o pictograma. Na letra A, ele pergunta assim, ó, qual é a quantidade média diária de ração recomendada para um cachorro de grande porte? Então, nós acabamos de fazer aqui, ó, tá? 475 gramas. São 9 potes completos de 50, mais metade, não é isso? Que equivale a 25 gramas, tá? Então, 475 gramas. Na letra B, segundo o fabricante, quanto de ração um cão de porte médio deverá comer a mais do que um cão de porte pequeno? Então, a mais, ele quer uma diferença
tá certo? Então a gente tem que fazer lá do médio, ó. Média é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes 5, 30. São 300 gramas do porte médio, tá? Deixa eu escrever aqui. Porte médio, 300 gramas, certo? E do porte pequeno? Porte pequeno, nós já tínhamos falado que é 200. Então, ele quer saber quanto um porte médio come a mais que um porte pequeno. Então, é só fazer a conta aqui, ó, que vai dar quanto? 100 gramas, tá certo? 100 gramas a mais come um porte médio que um porte pequeno, tá? Na letra C, na página 21, na letra C, quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar um cão de porte médio durante 30 dias? Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar um cão de porte médio durante 30 dias? Se a média diária é de 300, quanto que é? 300 gramas, não é isso? Por dia, tá certo? Ele quer por 30 dias. Então, nós temos que multiplicar na letra C 300 gramas vezes 30 dias, tá certo? Como que nós fazemos multiplicação, então, de base 10 aí? Ó, 300 é base 10 porque é terminado em 2 zeros e o 30 também é base 10 porque é terminado em 0. Como que nós fazemos? Nós pegamos e transformamos, multiplicamos o número, ó. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Mas isso aqui está em grama. 9.000 gramas. E ele pergunta quantos quilogramas. Aí nós temos que fazer a transformação. Eu sei que 1 quilo é igual a 1.000 gramas, não é isso? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então eu sei que 9.000 gramas, olha lá, vai ser igual a 9 quilogramas. Tá certo? 9.000 gramas é igual a 9 quilogramas. Tudo bem? Então esse foi a nossa aula sobre gráficos de setores, gráficos de linha e gráficos de pictogramas, tá certo? Então, os setores, gráfico de pizza, representado, na maioria das vezes, por porcentagem. E chegamos nos resultados através da regra de 3, tá certo? Gráfico de linha ou gráfico de setores. A gente visualiza melhor o comportamento das variáveis, tá certo? Também chamado de gráfico de segmento. E o pictograma, então, figuras que representam quantidades. Aí a gente tem que fazer as contas, não é isso? Para fazer a interpretação do gráfico. Tá bom? Fácil, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Vou estar passando as atividades referentes, então, a esses tipos de gráficos, as interpretações, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Obrigado.